nenhuma surpresa ao apurar quem está por trás dessa reunião entre Lula e Trump mais uma vez. Mais uma vez. Eu tô falando dele. Ninguém mais, ninguém menos do que o Joesley Batista. Joesley Batista, o mesmo que trabalhou para a retirada da Magnitsky. O mesmo Joesley Batista, que aliás a gente nunca pode esquecer, admitiu ter pago 70 milhões de dólares em propina pro Lula. Você pode ter esquecido. O eleitor do Lula pode ter esquecido. Mas eu me lembro do Joesley Batista admitindo em depoimento que deu 70 milhões de dólares em dinheiro numa conta pro Lula e 80 milhões de dólares pra Dilma. Ou o contrário, ele não se lembra de tanta propina que esse cara pagou. Tem o vídeo aí, produção, pra quem não lembra? Na fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que nos 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta. Eu abri duas contas, tudo conta então, minha. Mas você já tinha quanto abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu chamava, eram umas continhas que não tinha pra gente nada lá. Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra, foi quando a presidente Dilma ganhou. Disse assim, aí eu perguntei, falei, que ele continuou ministro, né? Ele era ministro do Lula, continuou ministro da Dilma. Só pra gente voltar aqui. Só para lembrar aqui, ele tá falando de Guido Mantega, aquele que também foi contratado por Daniel Vorcaro. Só para deixar claro. Essa conversa que você se entendeu com ele foi em que ano? 2009. 2009. Aí o governo Lula acabou em 2010. Quando acabou o governo Lula tinha quanto na conta, você lembra? É 70 ou 80. 70, 80. Eu acho que a do Lula, sim, a da época do Lula parou em 70 e a da época da Dilma parou em 80. Chegou em 80. E qual? Milhões de dólares de propina numa conta do Joesley, comandada pelo Joesley Batista, tamanho o grau de intimidade entre eles. E como é que foi o uso desses valores? Porque... Depois gastou toda a campanha. Mas só foi ser usado em 2014 ou antes teve algum uso? Teve duas movimentaçõezinhas que o Guido me pediu, uma de 5 milhões para me investir numa empresa e uma de 20 milhões que eu mandei para uma conta que um ano depois voltou. Eu não sei para que foi esses 20 milhões, até um ano depois voltou, da mesma conta para o mesmo lugar. E essa de 5, eu comprei um bonde, um debênture de uma empresa, que depois não pagou, inclusive foi convertido em ações e perdeu o dinheiro. E foi ele que indicou para você comprar. Você não sabe por que ele... Não sei. Tá nos anexos aí. Chamava Pedala. Equipamentos esportivos. Pedala e equipamento esportivo. Eu acho que era um negócio de internet. Então foi ele que pediu, né? Isso. Então, aí tirando essas duas... Eu acho que era negócio de internet. Venda pela internet. Venda pela internet. Tá. Okay. Então chegou... Eu vou parar por aqui. Depois vocês assistam esse vídeo completo. Me faz um favor, Micael. Dá um retweet nesse vídeo. Fala, só coloca assim em cima. Este foi o vídeo que eu passei no Paulo Figueiredo Show de hoje, para vocês relembrarem. Para quem não me segue no X, é @pfigueiredo08. Quer dizer, a minha conta, 8ª conta, bloqueada, né? E tem gente dizendo que está sendo perseguida porque durante 15 dias teve a suspensão do seu perfil nas redes sociais. Imagina. Bitch, please. Essa é a minha 8ª conta no X. As outras todas continuam bloqueadas, não foram devolvidas nunca. Mas o meu ponto não é nem esse. O meu ponto é o seguinte. Este mesmo homem que vocês viram no vídeo é a pessoa responsável por essa reunião entre Lula e Trump. De novo, Joesley Batista, o dono da JBS, que foi preso na Operação Lava Jato por crimes como esse que ele admite em vídeo. Foram os irmãos da JBS, Joesley e Wesley, especialmente o Joesley, que não só marcou a reunião com Trump, mas pasmem. Eu falei aqui no primeiro bloco que teria anunciado um negócio envolvendo terras raras brasileiras. Quem seriam os empresários por trás desse negócio de terras raras? Os irmãos Batista. E é isso mesmo que eu estou dizendo. Os irmãos já controlam o processamento de proteína animal no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil,
dominaram tudo. Nos Estados Unidos, eles têm 25%, se eu não me engano, de toda a proteína animal dos Estados Unidos. Eles têm uma quantidade enorme de investimentos no mundo inteiro, inclusive poços de petróleo na Venezuela. E é contra essas pessoas que a gente tem que lidar. São essas pessoas que vêm trabalhando incessantemente para reverter todos os nossos esforços aqui nos Estados Unidos com uma quantidade colossal de dinheiro. Essas pessoas agora seriam as responsáveis por esse investimento em terras raras que estaria sendo feito e anunciado por Lula e Trump de acordo com as informações que eu recebi. E nessa operação todo mundo ia sair ganhando. A JBS ia conseguir mais um negócio de bilhões de dólares, ia conseguir leverage com o governo americano, os Estados Unidos ganhariam acesso às terras raras no Brasil, e o Lula, o que o Lula ganha com isso? Ora, essa é a moeda de troca para que o Trump não classifique o Comando Vermelho e o PCC como organizações narcoterroristas. Entenderam como tudo se conectou? E é óbvio que a gente faz, volto a dizer, tudo que a gente pode contra um poder financeiro, ordem de magnitude infinitamente acima de tudo que a gente tem e tudo que a gente pode. Há quem, vocês vêm com os graus de difamação. Agora eu sou funcionário do Gilmar Mendes, mas eu já teve difamação de que eu era funcionário da JBS. Não basta eu sentar a porrada no Gilmar Mendes aqui, todos os programas, eu sentar a porrada na JBS, todos os programas, não basta. Não basta eu ser uma pedra no sapato no interesse de todas essas pessoas. E sim, somos uma pedra no sapato, porque nós temos feito tudo que está ao nosso alcance para que ao menos uma parte da administração Trump dê à JBS o que ela merece. Uma parte da administração Trump está, sim, muito atenta, e nós continuamos fazendo tudo que nós podemos nessa direção para entender o quão nociva a JBS é, se não para o mundo, para os Estados Unidos. E é engraçado porque às vezes as pessoas pensam, o governo Trump é uma coisa uniforme. Se o Joesley está conseguindo marcar uma reunião com o Trump, é porque todos os braços do governo Trump trabalham em favor do Joesley, mas não. O governo dos Estados Unidos é uma máquina imensa. Em geral, muito menos eficiente do que vocês imaginam, né? Eu acho engraçado quando eu vejo de dentro do governo americano, né, em reuniões, vendo como é que funcionam repartições públicas, a gente vê que o Hayek realmente tinha completa razão. Quando entra o Estado, não importa, tudo é uma zona. Né? As pessoas veem o Jason Bourne, o Jack Bauer, não, onde está aquele fulano? Fulano está ali, enhance, aí dá um zoom, aí aparece a cara do cara e o cara tá de boné assim. Mas você já foi na Universal aqui no Parque da Universal aqui em Orlando, tem um brinquedo do Jason Bourne e é justamente isso, né? As pessoas num puta centro de controle, e aí o cara, onde está? Interceptamos imediatamente o sinal, chegaram, aí onde está ele? Enhance, aí dá um zoom, aí mostra a cara do cara como se nenhuma câmera de nenhum satélite tivesse limite de resolução, fosse só gritar enhance, e dar um zoom direto no cara. Então as pessoas pensam que o governo americano é assim, mas o governo americano é uma máquina pesada, com muitas áreas que muitas vezes não conversam entre si. Então, às vezes a Casa Branca está fazendo uma coisa, o Departamento de Estado está trabalhando em outra direção, o Departamento de Justiça trabalhando em uma outra direção. Isso sem falar nos burocratas que trabalham no dia a dia desses órgãos, e que não necessariamente defendem as mesmas pautas que nós. Por isso que ao mesmo tempo em que existe essa articulação do Joesley e Trump sendo feita dentro da Casa Branca, já falei aqui com uma quantidade de dinheiro colossal que dá a ele acesso a alguns metros de distância, na mesma semana o Departamento de Justiça do Donald Trump anunciou uma ação muito séria contra a JBS. E aí tem 2 vídeos que eu quero passar aqui com vocês. Em novembro passado, o presidente encarregou o departamento de investigar os custos e preços da carne bovina. Como resultado, priorizamos a investigação de possíveis violações antitrust nos Estados Unidos. Peraí, só para deixar claro.
Faltou contexto aqui no roteiro. Esse vídeo que eu vou passar agora é um dos vídeos do Departamento de Justiça do governo Trump, tá dublado para você assistir. Então, vamos começar desde o início. Sobre a investigação que eles estão fazendo sobre o aumento do preço da carne nos Estados Unidos. Como todos vocês sabem, em novembro passado, o presidente encarregou o departamento de investigar os custos e preços da carne bovina. Como resultado, priorizamos a investigação de possíveis violações antitrust nos Estados Unidos, nos mercados de gado e carne bovina. Na indústria da carne bovina, os 4 maiores processadores controlam mais de 85% do mercado de processamento de carne. 2 dos 4 maiores são principalmente de propriedade estrangeira. O fechamento de várias plantas pelo país, a atual estrutura de mercado e a alta concentração na indústria indicam atividade anticompetitiva. Desde a ordem executiva do presidente, o departamento tem investigado ativamente, revisando mais de 3 milhões de documentos. Centenas de participantes do setor, incluindo fazendeiros, pecuaristas, produtores e processadores, foram contatados, e muitos foram entrevistados como parte dessa investigação em andamento. Investigação. De forma mais ampla, o departamento também executou a ordem executiva do presidente para combater comportamentos anticompetitivos no mercado mais amplo de abastecimento de alimentos. Ainda esta semana, vamos anunciar um acordo histórico que vai impactar diretamente os preços de proteínas como frango, porco e peru. Esse modelo... Preste atenção nisso. Ainda nessa semana eles vão anunciar um acordo histórico e estão investigando a concentração. O de negócio permite que concorrentes troquem informações sensíveis do ponto de vista competitivo, em todos os aspectos da indústria de proteínas. E isso aumentou o preço do frango, aumentou o preço do porco e aumentou o preço do peru. Ou seja, o que existe hoje, segundo o Departamento de Justiça, é uma preocupação muito grande no aumento do preço das proteínas animais. A carne está muito cara aqui nos Estados Unidos. Não é só a picanha do Lula que está cara. Claro que a picanha do Lula está cara. Toda a produção bovina brasileira, pelo menos do processamento de carne, está na mão de uma empresa. Nos Estados Unidos, ele e outros controlam 85%. É um cartel. No Brasil é um monopólio. Por que a sua picanha está cara? Sua picanha está cara porque... o cara que controla o preço da sua picanha, sem concorrente, é o cara que agenda a entrevista para o Lula defender o PCC e o Comando Vermelho nos Estados Unidos. Você não sabe por que a picanha tá cara? E aqui nos Estados Unidos, o que está acontecendo é que existe uma investigação em curso. Trump não mandou investigar a JBS, ele mandou investigar por que a carne dos Estados Unidos está cara. E aí eles fizeram a investigação e apuraram várias violações a regras de mercado, inclusive das 4 maiores processadoras de carne dos Estados Unidos, dentre as quais está inclusa a JBS. Ah, Paulo, você que está dizendo... Não, se vocês queriam que eles falassem isso de forma mais explícita, fica tranquilo, porque eles disseram com todas as palavras nesse outro vídeo, que esse não está legendado, não está dublado, está legendado. In U.S. meatpacking has led to just the consolidation in U.S. meatpacking has led to just 4 meatpackers. JBS, a Brazilian-owned company, Cargill, Tyson Foods, and National Beef, another Brazilian company. Vocês estão vendo? Está falando o nome especificamente da JBS, empresa brasileira. Those 4 companies monopolize about 85% of the U.S. processing market today. This has led to a frightening landscape for cattle ranchers. Industry consolidation reduces options for our ranchers looking to sell their cattle. It weakens their negotiating power, and it risks reliance upon a single buyer. É o mesmo problema do Brasil. É o mesmo problema do Brasil. A diferença é que no Brasil, o governo brasileiro não vai nunca investigar o monopólio da JBS. Nunca. Por quê? Porque o governo brasileiro está no bolso da JBS. E aqui nos Estados Unidos está havendo essa investigação. And as time has gone on, it becomes more and more clear that food security is truly national security. One Brazilian-owned company holds roughly a quarter of the market and has a documented history of international corruption and illicit activity. Opa, chegaram as informações para o Departamento de Justiça. Uma empresa brasileira está associada à corrupção. Que corrupção? Tipo essa do vídeo do Joesley que passou aí, que eu posso dizer para vocês que chegou ao Departamento de Justiça.
The brutal reality is that such foreign ownership of meat packers has been affiliated not just with corruption, but also cartels and, as recent as last week, slave labor, which is bad enough on its own, but it's also to the detriment of America's great independent ranchers and consumers. Further, when just 4 firms control a market, suppliers and food prices are rocked heavily when disruptions occur. President Trump is acutely aware of these challenges, as evidenced by his Truth Social directive last November, directing the Department of Justice to investigate the Big Four meat packers for potential collusion and price manipulation. Ensuring these practices do not happen will protect both producers and consumers. Quando eu estou falando que a gente está indo contra poderes econômicos de uma ordem infinitamente superior ao nosso, é isso que eu quero dizer. Na prática, Eduardo e eu, quer dizer, um jornalista exilado e um ex-deputado, a gente está lutando contra uma empresa que controla, sei lá, 30%, 40%, 25% do mercado de processamento de carne nos Estados Unidos, controla o que as pessoas comem. E essa é uma preocupação do Departamento de Justiça, que citou justamente esse histórico documentado de corrupção internacional e atividades ilícitas da JBS. E foi muito além, quando disse que o problema não é só a corrupção, mas também as suas conexões a cartéis. Além das afirmações de trabalho escravo, que são coisas que correm internamente aqui nos Estados Unidos. Esses são os caras que controlam toda a carne no Brasil e uma parte importante da carne americana. Só para vocês terem uma ideia, tá? Quando a gente está falando de dinheiro, a JBS faturou nos Estados Unidos, só a operação americana da JBS faturou algo como, grosso modo, uns 140 bilhões de reais. 28 bilhões de dólares. Faça a conta aqui. Quase 150 bilhões de dólares só nos Estados Unidos. Globalmente, 86,2 bilhões de dólares. O que é isso? 400 bilhões, meio trilhão. E vocês acham que essas pessoas não têm acesso a doações de campanha infinita, aos melhores lobistas, aos tomadores de decisão? Certamente a gente tem. Mas pelo menos parte. A gente tem que ser pelo menos uma pedra no sapato. Uma parte do governo Trump, o Departamento de Estado, no Departamento de Justiça, especificamente aqui no Departamento de Justiça, enxergaram o jogo da JBS e o quanto isso é destrutivo para os Estados Unidos. Quem vai vencer a guerra, eu não sei. O que eu sei é o que eu comentei na pauta anterior. A gente faz a nossa parte, a gente faz a nossa fricção. E com isso, a gente vai lutando a guerra de cada dia e atrapalhando quem tem que atrapalhar. Por isso que é difícil perder tempo com quem nunca ajudou, nunca moveu uma vírgula e agora quer cagar regra e ainda difamar os outros.